Olá pessoal, estamos com mais um EcoCast, o canal que simplifica as práticas de sustentabilidade e ESG para o dia a dia das empresas. Estamos hoje com uma temática que é a estruturação que passou o Rio Grande do Sul no momento do desastre climático com um viés de responsabilidade socioambiental. Os apoiadores do nosso episódio é a Purificata, água de qualidade para todos, a Rede Farroupilha, o melhor revendedor Ipiranga do Rio Grande do Sul, ou melhor ainda do sul do país, e a Confraria do Açaí, o melhor açaí do RS. Conosco temos a honra de estar com Felipe Toledo, um visionário, um idealizador, um cara que pulsa a tecnologia e a inovação. E eu gostaria muito que ele se apresentasse aqui para nós, né, Felipe? E aí a gente vai discorrer esse tema tão interessante que foi e que ele participou dia a dia, né, todos os bastidores que aconteceu nesse nosso triste evento climático. Felipe, seja muito bem-vindo, meu querido. Aperto a mão porque eu gosto muito de ti. Obrigado, Vitor. Sabe que a estima é a mesma. A ti, ao Pietro, né, teu sócio aqui na Eco. Uma honra estar aqui participando, né, do podcast aqui, a gente poder contar um pouquinho de quem que é o Felipe, mas ao mesmo tempo do que a gente fez, está fazendo, que a gente projeta também antes, né, o que aconteceu antes das enchentes, durante as enchentes e depois das enchentes, né, porque isso muito afetou o Rio Grande do Sul. Bom, o Felipe enfim, eu não sou o surfista, né, por ser Felipe Toledo, né, quem não conhece é o surfista que está nas Olimpíadas e tudo mais, mas é o Felipe Toledo enólogo, né, enólogo, né, e agora, pouco mais de 4 anos, eu acabei, né, enveredando para esse mundo da tecnologia, da inovação e do investimento, da área de startups, e é um mundo que eu acabei gostando, né, que eu acabei me entregando de fato, né, meus últimos 4 anos têm sido bem intensos, né, não que os outros não tenham sido. Eu estava brincando aqui nos bastidores que eu tenho uma consultoria na área de vinhos e vinhedos, na área de mercado e tudo mais, há quase 20 anos. E ela só surgiu porque eu fui demitido da primeira empresa que eu trabalhei. Depois de um dado momento, o enólogo ele tem 3 meses que ele atua fortemente. E se tu tá num grupo grande, né, tu fica ali 9 meses sem ter muito o que fazer, né? Então tu acaba adentrando na parte administrativa da empresa, participando mais ativamente de decisões, de sugestões, de críticas. E eu já estava há um bom tempo já participando das reuniões da diretoria. É um grupo grande, né? Acho que é a terceira maior empresa de Bento, uma das maiores empresas da área de vinhos e sucos aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí eu acho que eu fui meio enérgico demais na reunião com a diretoria, né? No dia seguinte, eu recebo uma ligação do meu pai e do dono da empresa. Vamos almoçar hoje, né? Eu disse, bom, beleza, uma honra almoçar com os dois, né? Numa terça, quarta-feira da semana. E eu chego no restaurante, por um demais, eles sempre eram os campeões de chegar atrasado. Tá os dois lá me esperando. Ui! Daí eu, beleza, conversando e tal. E aí um passou pro outro, tá, mas quem que vai dar notícia pra ele, né? E eu disse, bom, pra vocês dois estar numa terça, quarta-feira aqui, o que é? O que vocês querem, né? Vocês querem saber? E aí o dono da empresa disse, Felipe, eu vou ter que te demitir. Chamei teu pai aqui pra gente achar o melhor caminho. Eu disse, mas vai me demitir por quê? Não, na reunião de ontem tu foi muito enérgico demais, não discordo em nada do que tu falou, né? Tenho certeza que a tua visão é a visão que eu tenho, mas eu não tenho 100% da empresa. E os diretores pediram a tua cabeça. Eu fiquei muito pé da vida, né, Vitor? Achando que, poxa, eu fiz um negócio certo e por que eu tô sendo demitido? E aí, na sequência, ele me disse, não, seguinte, eu vim aqui tratar com teu pai, tu vai abrir a tua consultoria e a nossa empresa vai ser a tua primeira cliente, né? E aí sim, tu vai poder chegar numa reunião da diretoria, não como funcionário, colaborador, mas como consultor, né?
E é aquilo, santo de casa não faz milagre. E é verdade. E aí então eu tenho a consultoria, né? Ele é meu cliente até hoje, né? Meu amigo pessoal, tudo, né? E então a consultoria ela tomou uma proporção grande, ela fica sediada em Bento Gonçalves. E aí, há 4 anos, em 2014 eu já tinha conhecido um pouco desse mundo das startups. Eu tinha feito um Startup Weekend, que é aquela imersão de 52 horas que tu faz no final de semana, né? E lá em 2014, há um hiato até 2019, 18 na verdade, que um grupo de amigos lá em Bento, precisamos que tu ajude a organizar um SW em Bento. E eu estava numa fase que eu não queria, não fui fazer nada mais pro bono, porque né, eu estava com uma loja de vinhos, com a consultoria, eu tinha voltado a morar em Bento, eu disse, quero aproveitar, sabe? Tinha viajado durante 16 anos para cima e para baixo, e aí chega um momento que tu cansa, né? Passar 20 dias do mês, 22 dias do mês viajando, né? Tu não curte família, tu não tem um relacionamento estável, tu não tem né, uma vida estável por estar sempre viajando. É muito legal. Foi muito bom, né? Eu disse, não, eu patrocino vocês, mas não quero me envolver. Terminou o evento, eu não fui no evento. Em 2019 eles voltam no meu escritório. Cara, precisamos que tu ajude a fomentar a inovação e tecnologia aqui na cidade. Eu disse, mas não é muito meu foco, né? Mas o que vocês querem? Teu network, tua rede de contatos. Eu disse, bom, isso eu posso ajudar, né? Isso eu posso disponibilizar para vocês, tranquilo. E aí, conversa vai, conversa vem, me botaram a organizar o evento, né? Foi um sucesso, foi um dos maiores eventos naquele ano do SW, de SWs no interior do Rio Grande do Sul. E aí virou cachaça, né? Literalmente. E desde então comecei a me imergir mais, né? Entender mais. Acabei entrando para a comunidade RS, que é a camiseta que eu tô aqui hoje, que eu me orgulho muito de fazer parte, ser um dos líderes da inovação e do movimento aqui no estado. E né? Chimarrão, né? Que diz ali, inovação movida a chimarrão. Inovação movida a chimarrão. Lindo. E aí acabei, né? Montamos um primeiro hub de inovação do interior do estado, que foi lá em Bento Gonçalves, o Wine Valley Hub. Sim. Né? Todo mundo acha que é um hub voltado só para questões do vinho. Não, ele é agnóstico, né? Ele tem vários segmentos. O pessoal de Bento não entendeu. Né? E nós inauguramos em novembro de 2020. O Caldeira inaugurou em março de 21. Né? Eu não vim na inauguração do Caldeira, eu vim 15 dias depois que inaugurou, porque nós estávamos com agendas lá na cidade. Quando eu conheci o Caldeira, conheci a turma lá que administra e tudo mais, o Wine Valley Hub começou a ter dificuldade na cidade. O empresariado não entendeu. Né? E aí, bom, beleza, vamos focar em outra coisa que vale a pena, né? E eu também tinha um sócio, a gente acabou finalizando a parceria, mas eu não quis que aquilo ali morresse, né? Me desfiz de um outro negócio para investir nisso, mantive a consultoria, que são negócios separados, e vamos para o Caldeira. Caldeira tem toda uma estruturação, tudo mais, e a virada de chave foi na Gramado Summit, em maio de 2021, né? Bom, vamos fechar em Bento e vamos abrir em Porto Alegre, beleza. E aqui eu levei 1 ano para me entender, né? Caldeira também estava engatinhando essa questão de inovação, de startup e tudo mais. E aí quando eu entendo, né? Vem 2022, que daí é o ano que eu me consolidei mesmo no ecossistema, né? Fui embaixador do South Summit, da própria Gramado Summit, a gente era parceiro, é parceiro até hoje. Outros eventos de inovação, Startup Summit em Florianópolis, e demais eventos de inovação que tu acaba virando referência, né? Correto. E aí, dentro do Caldeira, tu começa a fazer amizades, mas ao mesmo tempo tu começa a buscar parceiros para ver viabilidade de negócios. E aí a gente acabou montando, né? A Mari, o Vlad e eu, o Caldeira Amigos, né? Que é um grupo orgânico, né? Lá dentro do Instituto Caldeira, que é quem são os usuários, os CEOs, a turma que frequenta o Instituto. E aí, vem até hoje, né?
Chega em maio de 2024, nós temos uma situação, o secretário de Inovação de Porto Alegre coloca num grupo de WhatsApp do ecossistema local: gente, eu preciso de um CRM fazer a gestão de abrigos. Das pessoas que estão chegando nos abrigos, as demandas, é colchão, é comida, é assistência social, N coisas. Isso era 3, 4 horas da manhã. Eu vi a mensagem de manhã, me arrumando para ir, né? Naquele momento, tô indo para algum lugar para ajudar a salvar gente. Né? Todo mundo tava assim, né? Todo mundo vestiu uma camiseta. Foi lindo esse momento. Exato. Né? E aí eu parei, pensei, liguei para ele me ligou de volta. Eu disse: não, peraí, deixa que essa demanda eu consigo te ajudar, né? Ao invés de eu ir lá e correr o risco de me afogar ainda, ou, né, ser mais um problema do que uma solução. Mais um número ali que Exato, sofreu, né? Infelizmente. Em tese, eu sou número. Sim. Né? Porque eu tô na faixa. Né? Eu brinco que eu fui desalojado 3 vezes em Porto Alegre. Né? Do Caldeira, né? Do meu apartamento, que eu morava ali na São Pedro com a Franklin Roosevelt, para quem não é de Porto Alegre, né? Uhum. Ela faz parte do bairro Floresta, ali no 4º distrito, onde ficou a mancha marrom ali da enchente. E depois no apartamento da minha família, da minha tia, ali no Menino Deus também, que é pertinho do shopping Praia de Belas, que a gente também teve que evacuar o prédio, né? Na medida que a água foi avançando. Diferente, para quem não sabe, do Vale do Taquari, a água em Porto Alegre, ela não foi como uma onda do rio ou de praia, né? Ela veio de baixo para cima, né? Bem leigo, né? O rio pesa demais, como Porto Alegre, ela fica numa área totalmente aterrada, né? O alagamento ficou muito mais evidente, né? O rio pesou, alagou os lençóis e o restante, e ele tem que subir. Né? A água subia. Então, diferente do que aconteceu no interior do estado, que a água era uma onda, aqui ela vinha de baixo para cima. Ali vocês chegaram a ficar 3 metros, né, Felipe? 2,87 acho que foi o teto, né? Mas teve sim regiões de Porto Alegre que bateu mais de 3 metros. Né? O Caldeira foi 2 metros e pouco. Então, enfim, acabou que... Bom, o que nós vamos fazer, né, Vitor? Né? E aí, bom... Nós temos um grupo orgânico, eu liguei para 2 pessoas muito amigas, que é o Alex e a Melissa. Eu disse: Alex. E o Alex estava que nem eu. Tanto que nós íamos junto fazer resgate e tal, né? Eu disse: Alex, para tudo, vamos fazer o que a gente sabe. Né? Aí ele: tá, mas o que tu tá imaginando? Eu disse: não, nós temos que criar alguma coisa para poder ajudar esse povo. Tá chegando gente em abrigo, não tem abrigo suficiente em Porto Alegre. Tá chegando gente de Eldorado, Guaíba, pelo rio Guaíba, né? E a gente... o pessoal lá tá desesperado, tá à procura de alguma coisa para fazer a gestão disso tudo, né? Porque naquele momento as atividades do Estado colapsaram. Fossem elas municipais, estaduais e federais. Exatamente. E você sem base, né? Porque o Caldeira é embaixo d'água. E aí que surge o Tecnopuc, né? E aí o Aldi e o Pedro Valério fizeram um acordo. Bom, gente, nós precisamos ter uma base. Né? E agradeço muito ao Plug Hub do Tecnopuc, né? Que é onde tem a Volters, tem a Liforol, que tocam isso lá, né? E emprestaram a sua sala num sábado, né? Para a gente poder começar a fazer isso. O Alex faz uma postagem no LinkedIn buscando voluntários, né? De todas as áreas, desenvolvimento, programação, análise, tudo que pudesse nos ajudar a montar esse CRM, né? Que, num caso, a gente podia ter ligado para o Zafari e ter pegado o CRM do Zafari. Sim. Ou o sistema de algum outro atacarejo, enfim. E todos estavam muito solidários nesse momento, né? Foi muito bacana isso. E aí, nós precisávamos criar algo para poder incluir as pessoas que estavam chegando nos abrigos, né? Uhum. Para a gente saber quem eram elas. Então, no sábado, a gente meio que fez esse briefing. Na primeira leva, mais de 40 voluntários apareceram. À noite, que foi a primeira reunião que a gente fez no sábado, à meia-noite, para desenhar o escopo, né, e poder entregar algo já no domingo para o secretário, nós já tínhamos mais de 90 voluntários.
né? E nós trabalhamos aquela madrugada toda, desenhamos o escopo do projeto, como é que nós queríamos. O Alex e a Melissa lideraram isso. Eu comecei a fazer a parte de conversas para poder... porque outras iniciativas começaram a surgir. Então a gente queria que as pessoas ajudassem na nossa iniciativa e no que a gente pudesse ajudar na delas, né? E fazer esse entendimento não é fácil, né? A gente lida com pessoas, lida com egos. Dados sensíveis. Dados sensíveis. E isso começou a aparecer entre sábado à noite e domingo, né? Que a gente começou a receber as listas com o nome do Vitor Uraque, 45 anos, CPF tal, morador lá da vila não sei aonde, né? Grupo familiar, é pai, 2 filhos, tem a esposa, estão nos abrigos lá do Geraldo Santana, né? Isso são dados. Tá ali o telefone dele, né? E essas listas começaram a pipocar, né? E nós, peraí, nós estamos gerando um problema aqui. Nós precisamos saber se o Vitor é o Vitor de verdade. Se a esposa do Vitor é a esposa do Vitor. Quem é a mãe do Vitor? Quem é o pai? O que o Vitor faz? Então, nós temos que saber se o Vitor é o Vitor mesmo. E aí a gente começou a ter que fazer consultas, né? Só que a gente não tinha tempo. Nós precisamos agilizar o quanto antes, né? Eu não tinha como pedir autorização para o Pietro, que é o chefe, vamos supor aqui, né? Lá do órgão tal, porque não dava tempo, né? E aí na segunda-feira de manhã, nós já com o sistema praticamente pronto, no domingo a gente entregou uma parte dele para a Prefeitura de Porto Alegre, né? E aí, dali em diante, nós começamos a trabalhar os detalhes, mas recebendo listas e listas e listas. Aí começa a chegar a lista de Canoas, Eldorado, São Leopoldo, Esteio, Guaíba. Porto Alegre, então, era uma loucura, porque o pessoal que vinha pelo Rio era de outras cidades. Já não era mais o pessoal das ilhas, né? E a gente precisamos saber quem que era a pessoa, se ela já tinha um auxílio, se ela já tinha recebido alguma coisa. E aí tu mexe com setores públicos, né? Na terça-feira de manhã eu recebo uma ligação. Felipe, aqui é o fulano de tal, do Ministério Público. Nós precisamos conversar. Eu disse sim, não tem problema nenhum. E era uma ligação que eu já estava esperando, né? Porque de manhã, na parte da manhã, a gente já tinha tido uma situação de dados vazados, que não eram nossos, mas tudo que a gente fazia na internet de quebra de códigos, de hacker do bem, ia com a nossa assinatura. E a minha, da Melissa e do Alex. Né? Justamente para que as pessoas que fossem hackeadas soubessem quem é que estava mexendo. As pessoas que eu digo, os órgãos públicos, os sistemas públicos, né? Porque colapsou. A Procergs e a Procempa ficaram embaixo d'água. O Estado não tinha mais ocorrência policial, não tinha mais termo circunstanciado, não tinha nota fiscal eletrônica, né? Não tinha sistema de reconhecimento, não tinha dado nenhum. Nós ficamos à mercê naquele momento. E nós tínhamos tudo isso, porque muita coisa a gente já estava levando, à medida que se buscava, se jogava para a nuvem. Né? As pessoas ainda confiam muito no servidor, né, físico, né? Não acreditam muito na nuvem. E tudo que a gente fez foi na nuvem. E aí fizemos a reunião, chega lá o Ministério Público, o Ministério Público Federal, chega mais o pessoal do tribunal, aí os representantes das empresas às quais a gente tinha feito vasculhado, tudo isso, né? Olha, é o seguinte, você sabe que vocês estão cometendo um crime, né? Eu disse, não, olha, depende da definição de que tipo de crime, né? Você sabe que nós vamos ter que dar um taque em vocês, né? Eu disse, sim, um termo de ajustamento de conduta. Você sabe que nós vamos ter que condenar vocês, né? Eu disse, olha, eu não estou preocupado com isso, certo? Minha preocupação agora é pegar o cara, levar ele para o abrigo, fazer uma entrevista com ele para ver qual é o primeiro momento dele,
2 dias depois, porque ele vai ficar lá naquele abrigo, a assistência social daí do setor público ir lá, fazer todo o questionário para a gente saber exatamente quem é o cara, tudo mais. Por isso a gente já estava aperfeiçoando o sistema que a gente unificou, né? Eu estou preocupado com isso, né? Se eu vou ter que responder um TAC, alguma coisa, problema nenhum. E aí ele... Mas tu fica tranquilo, porque o que vocês estão fazendo agora, a gente vai absolver vocês e vai laureá-los. Eu disse, bom, a partir desse momento eu acho que eu entendo que eu estou fazendo alguma coisa certa. Ele disse, não, sim, e toca. Se tiver algum problema, me liga. Nos ligue. Eu disse, beleza. Então tá aqui, eu já tinha uma lista de problemas. Não parava de crescer, né? Não parava, porque a partir do momento que tu lida com dados da Polícia Civil, da Brigada Militar, do próprio TJ, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, né? Sim. Quando eu recebi a lista de crianças que estavam sem pai, sem mãe, né? Porque tu resgata naquele momento e beleza, tem os acolhimentos, mas as crianças não vinham com os pais. Os idosos não vinham com acompanhantes, né? E isso tudo a gente vendo dados, né? A partir daquele momento eu parei de pensar no emocional, né? Porque aquilo eu fui afetado também, né? Eu moro em Bento Gonçalves, eu moro em Porto Alegre. Eu na terça-feira, quando eu vim para Porto Alegre, eu fui um dos últimos a sair porque a estrada caiu. Eu não tive mais como voltar para minha cidade. Eu fui voltar 15 dias depois. E via aérea, não via terrestre. Porque eu consegui uma carona, né? E aí tanto eu, a Melissa, como o Alex, bom. E aí nesse momento nós brincamos que nós somos 3 mosqueteiros, mas somos 4 na verdade, né? Dr. Juliano Madalena, que é advogado, cedido pela OAB no Rio Grande do Sul para fazer todos os acompanhamentos jurídicos conosco, né? Então a gente teve esse momento que a OAB entendeu, né? E ele é diretor, ele é coordenador de uma das pastas que tem lá, né? Dos grupos de direito de propriedade intelectual e LGPD, né? Direito digital como um todo. E aí, conversa vai, conversa vem, vamos trabalhar então os 4 juntos. Só que nós começamos a ter alguns problemas de comunicação. O município não fala com o Estado não fala com a União automaticamente não fala com ninguém. E nós já estávamos no Tecnopuc. Alguns setores governamentais também estavam desalojados do seu espaço, né? E vão ter que achar um lugar. E aí numa das reuniões, que a partir daquele momento a gente começa a fazer parte dos gabinetes de crise, né? Nós levantamos a mão e disse, olha, nós estamos com uma situação e a gente gostaria que tivesse todo o setor social e de inovação junto, para a gente poder, eu não ter que ligar para o Vitor, ligar para o Pedro, ligar para o João, para a Maria, para o José, se eu tiver todos eles juntos. Foi quando o Tecnopuc virou um centro, de fato, né? Onde a Secretaria Municipal de Assistência Social, a FASC e a Secretaria de Inovação de Porto Alegre, a Procempa, depois a Procergs, a Secretaria de Inovação do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, também ocupando um lado ali do Tecnopuc, depois junto a Serpro, que é a empresa de tecnologia da União, com o Ministério do Desenvolvimento Social. Bom, beleza, nós reunimos tudo aquilo ali no Tecnopuc, e eu brinco que eu botava uma mesa ali no meio e era um balcão para poder conversar com todo mundo. E ia passando, né? Porque uma das perguntas até que eu tinha era, né, que eu gostaria de fazer, era como foi unir esse pessoal. E para te unir isso daí vai muito além do... não é o canetaço, é a conversa, é fazer a maestria do ato, sim, né, de conectar todos eles através, liga para um, liga para o outro, e trazer a sensibilidade daquele momento de botar todos juntos para tornar uma maior fluidez do processo, né, Felipe? E isso eu sei que tu foi um dos maestros, né? Eu digo, eu comecei a perder cabelo aos 35, né? Mas acho que na inundação perdi mais ainda, né? Porque tu lida com diferentes esferas, né?
eu já tinha trabalhado no setor público muitos anos atrás, né? E uma das empresas às quais eu sou linkado, ela vende para o setor público, mas é uma coisa muito tranquila, né? Eu não tenho que ficar lidando com egos, com jeitos e trejeitos, situações, pedindo permissões. Eu tava brincando aqui nos bastidores, né? Eu não gosto de ligar para a secretária do Vitor. Eu prefiro já ligar direto pro Vitor, porque ele vai me dizer sim ou não, sabe? E eu tenho muito disso, né? E sim, alguns canetaços a gente teve que impor, né? Outras situações eu comecei a conhecer pessoas que eram do meu dia a dia, que eu disse, opa, um pouquinho, né? Por que isso? Ah, mas é porque vocês estão fazendo, não somos nós que estamos fazendo, né? Então eu disse, bom, mas nós vamos sentar junto e pensar o macro, né? Que vale a pena para todo mundo. Não, mas é vocês que estão fazendo. A gente pode fazer isso também. Eu disse, então tá, por que não fizeram antes? Vamos aderir. Vem junto, né? E aí se cria então o Abrigos RS. Né? Isso que eu ia perguntar. O Abrigos RS é uma junção de 34 iniciativas. Bacana. Eu tive que lidar com 34 grupos para que eles entendessem que o que eles estavam fazendo era legal, mas que muitos infringiam, né? Aí eu, né, comecei a ditar a regra, porque tu tá infringindo o LGPD, a propriedade intelectual. Aquilo que tu já tinha passado. Que eu já tinha passado, né? E nós dando toda a letra. Olha, não é ajudando. assim. Vamos repensar, vamos rever as coisas. Vem junto. Precisamos da tua equipe junto. Cara, 34 iniciativas fantástico, foram unificadas, né, nesse sistema que foi o Abrigos RS, né? Nós tivemos 234 voluntários. Todos eles estão lá no site, né? abrigosrs.com.br. As empresas que cederam e participaram também, a gente fez questão de colocá-las lá, né? A EcoHealth está lá também. Sim, e porque todo mundo deu a sua contribuição, né? E aí começa essa parte burocrática, né? De como é que nós vamos repassar isso para o governo, né? Os servidores deles embaixo d'água ainda, né? O sistema já, naquele momento, ele já estava liberando as primeiras ajudas, os PIX, tanto do governo federal, das prefeituras, do governo municipal, do estado. E é aquilo, se eu dou um clique, para tudo, né? E aí a gente vai para as reuniões, volta e termina o mês de maio, a gente segue naquilo ali, porque maio foi um mês interminável, né? Eu ainda vivo as enchentes, as inundações. Ainda hoje de manhã nós estávamos em reunião com os setores públicos, porque a gente precisa repassar isso para eles. É isso que eu gostaria de saber. Nós gostaríamos de saber como está, né, hoje a situação. Então, né? E para onde iremos, né? Então, o Abrigos RS, ele tem 2 estágios, né? Na capital, ele ajuda muito a questão do CAD único e do registro unificado, né? Que são, e o DataSUS, para ajudar essa questão dos abrigados. Lá na metade sul, lá em Pelotas, São José, São Lourenço do Sul, Rio Grande, ele ajudou a prevenir, né? Então ele fez a prevenção dos problemas que eles enfrentariam. Enquanto em Porto Alegre eu enxugava gelo, eu conseguia preparar Pelotas e os outros municípios da metade sul, né, para poderem receber a água que estava indo, né, mas eles já terem toda a estrutura pronta para quando a água subisse, eles já terem as pessoas nos abrigos, quem são as pessoas, o que elas precisam, documentos, dados, né, os auxílios que elas vão necessitar ao saírem do abrigo e voltarem para suas casas. Então a gente fez exatamente o que uma startup faz, né? A gente, de um problema, né, gerou uma iniciativa, se testou ela, né? Num primeiro momento enxugando o gelo, que foi Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Guaíba, Eldorado e afins, né, arredores.
mas fez ela tranquilamente na metade sul. Virou lei, virou obrigação. O setor público entendeu que era necessário, que aquilo ali era partícipe daquilo tudo, que eles iriam utilizar. E lá está funcionando. Aqui, na capital e em algumas situações no governo do estado, nós estamos numa fase que eu vou entregar, né? Sim. E aí é com eles, né? Agradeço muito as parcerias, as empresas de tecnologia, as federações, Federação da Indústria, a FEComércio, a Farsul, a Federação, a OAB, eles entenderam muito, né? E nos ajudaram nisso. Só que agora cabe ao Estado, né? E o município gerir isso. Eles têm as suas empresas de tecnologia. O nosso voluntariado, ele está indo até aqui, né? E claro, a partir disso surgiram outras iniciativas, as quais a demanda que o poder público necessita acabou vindo para nós, né? Então nós temos um outro projeto que ele vai ser implementado em Porto Alegre, que é a gestão da segurança alimentar. Não é vigilância alimentar. Eu não vou multar quem está com o arroz vencido lá no estabelecimento. Não. Eu vou garantir que toda pessoa que foi desalojada e desabrigada, porque são duas situações. Desabrigado é quem saiu de casa e foi para um abrigo, certo? O desalojado é o cara que foi para uma casa de parente, foi para a casa de alguém, né? E precisa garantir que ele continue comendo. Então, porque os governos eles têm os programas de segurança alimentar, mas nenhum é organizado, né? Então eles não sabem o controle de estoque que precisa comprar. Então a gente criou todo um sistema de gestão de segurança alimentar e nutricional, certo? Porque eu preciso alimentar bem quem tem mais de 60, quem é criança, quem é adolescente, né? Então, através da IA e de acompanhamento nutricional, de assistência social e de tudo mais, a gente está fazendo um iFood ao contrário, né? Então, na próxima eu venho aqui, te apresento ele. Ele já vai começar a ser testado em Porto Alegre, né? Justamente pra gente, porque Porto Alegre, testando em Porto Alegre, tu faz em qualquer lugar do Brasil, né? Tu consegue trabalhar com uma escala muito maior. Aí nós começamos, eu faço parte do grupo Front, né? Um grupo de empresários. A gente tá há mais ou menos uns 10 anos trabalhando junto. E formalizamos isso em março, durante a South Summit. Um dia antes da South Summit, nós reunimos todo mundo e formalizamos. Somos em torno de 84 empresários do Rio Grande do Sul, mais 3 estados e outros gaúchos que estão fora, né? Estão nos Estados Unidos, na Europa, em parte aqui na América Latina. E aí, esse grupo, nosso líder Paulinho e a nossa mentora principal, que é a dona Maria Helena Johan Peter, a gente tem o RSI, que é o Responsabilidade Social Individual. Tudo que eu comecei a fazer de forma individual, em parceria com o Caldeira Amigos, né? Juntando os voluntários com a Alex e com a Melissa para montar o Abrigos RS, e na sequência todos esses voluntários fazem parte hoje da ONG que a gente criou, que é a voluntários.dev, né? É uma ONG que ela vai trabalhar muito nessa questão de ajuda a unificar sistemas, a agilizar processos, né? Seja no setor público, em instituições de caridade e tudo mais, né? E aí, tendo essa parte do RSI muito presente, né? O Grupo Front ele veio para... Beleza, muita gente que está ali é de outras regiões do estado que não foram afetadas, né? E através daquele grupo a gente começou a agilizar muita coisa. É um grupo muito forte, né? Somos um grupo hoje que tem em torno de 11,5 bi de negócios entre si. Então é um grupo que tem um certo poder, né? Bom, o que nós podemos ajudar, né? A gente já tinha iniciado uma ajuda ainda em setembro, depois das enchentes, onde a gente entregou fogões, móveis, colchões, ajudou na limpeza das casas lá em Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul,
Encantado, Roca Salles, Mussum, Lajeado, Estrela, né? Que foram os primeiros municípios naquele momento que foram muito atingidos, né? E aí, beleza, enquanto nós já estamos ajudando essa turma toda, acontece isso. E aí o nosso grupo, bom, nós temos alguns integrantes do Vale do Taquari que foram diretamente afetados. E eu mando um beijo para a Juliana, para a Ju Vasconcelos e o Gustavo Ferreira, um de Mussum, a outra de Arroio do Meio. Bom, gente, precisamos fazer com que aqui, né? Porque lá começou antes. Depois veio Porto Alegre, né? O que nós podemos ajudar e tal e tal. E aí chegou um dado momento que também Bento foi afetado e não tinha helicóptero. E não tinha lancha, não tinha jet ski. E aí nós, no nosso grupo lá, a gente, quem tá aí, tal. Bom, a gente chegou a trabalhar com 14 aeronaves emprestadas. Nós gastávamos R$150 mil de combustível por dia, certo? Ajudando-nos. Durante 30 dias, essa equipe ficou disponível. Entre nós, né, a turma que foi para a linha de frente mesmo, né, os amigos que moram em Capão da Canoa, Xangri-Lá, trouxeram barcos, jet ski, lancha para poder ajudar no salvamento das pessoas, né? O grupo também bancou essas roupas de neoprene para o setor público poder fazer os resgates de corpos, né? A gente não pode fugir disso, né? Ajudar no patrulhamento também. Então, o grupo se juntou de uma maneira, né? A gente conseguia doações no Brasil todo. Nós tínhamos um Pix que era irrigado por nós e por parceiros de fora, das empresas às quais a gente tem contratos, fornecedores e fornece. Então, esse grupo ficou muito forte, né? E aí, nós adotamos uma cidade, Arroio do Meio, né? Com todos os preceitos que a Maria Helene Johan Peter nos passa sobre a responsabilidade social individual, da gente poder fazer um pouco com o que a gente tem. A gente precisa estar bem conosco para poder ajudar o próximo, né? Bom, então vamos fazer isso. Então adotamos Arroio do Meio. Toda a parte do comércio, indústria e serviço da cidade foi adotado por um membro do grupo. Esse membro tem que ajudar essa empresa a se reerguer, né? A voltar a operar. A gente conseguiu refazer contratos, buscar novos fornecedores, ajudar a economia local e também, por uma iniciativa do Thiago, do Gustavo, do Samuel, da própria Ju, do Paulinho, que é nosso líder, um querido, se criou o projeto Casas Solidárias. Então, beleza, aquele dinheiro que a gente arrecadou no Pix, que a gente estava utilizando para pagar gasolina de avião, que não é gasolina, né, de helicóptero, é outra, que agora eu não me recordo, mas vinha combustível, vamos construir as casas. E agora, no último sábado, nós entregamos as primeiras 10 casas, né? Essas 10 casas, elas estão mobiliadas, elas têm 28 metros quadrados. A gente fez toda uma conversa com o poder público de Arroio do Meio. Então, eles nos cederam, eles nos deram o terreno, o espaço que desapropriaram, na verdade, né? E lá nós estamos construindo a Vila Fronte. Inauguramos as 10 primeiras casas. As pessoas que foram para essas casas são as pessoas que se cadastraram na prefeitura. Então a gente é muito parceiro dos órgãos públicos. Tudo é feito de forma correta, escriturada, né? Tem todo o bairro, enfim, a vila que está sendo montada ali. Ela tem esgoto tratado, ela tem luz, né? Ela está num espaço, ela está sendo calçada, né? Então foram as primeiras 10 casas e virão mais 10 ou 20 agora foram lançadas, né? E a ideia é levar esse projeto adiante. Foram as primeiras casas construídas desde setembro, certo? Ou seja, precisou uma iniciativa privada de amigos, de empresários, de pessoas que querem fazer o bem, né? Mostrar que dá para fazer rápido. Tu entende? Com boa vontade, com pessoas ali e nós ali, trabalhando nas nossas empresas, tendo que nos doar para aquilo ali, para poder agilizar e entregar isso quanto antes para as pessoas. Não sabe a felicidade que foi de estar lá, né? Eu não acompanhei todo o processo lá porque eu estava aqui em Porto Alegre,
Mas os colegas que lá estiveram e estavam, e eu fui lá, né? Como um bom enólogo, eu levei um espumante para cada um, para a gente poder brindar, porque a gente precisa brindar os bons momentos. E esse era um excelente momento para a gente brindar, né? Mostrar que a gente sim conseguiu se organizar, realizar, né? E ao mesmo tempo dar um novo destino, né? Uma possibilidade de um futuro diferente para quem está recebendo aquela casa. Isso é um pouquinho do que é o Felipe, do que é o Abrigos RS, o que é a ONG Voluntários.dev, o que é o Grupo Front, né? E tudo isso poderia ter sido evitado, né? Se a gente entendesse que é necessário ler os estudos prévios, conhecer o que os relatórios. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu às vezes acho a parte da sustentabilidade do meio ambiente, os ecochatos, muito chatos, né? Eu estava errado. Isso é uma meia-culpa. Meia não, gigante. Né? A gente precisa ouvir todo mundo. Eu sou um cara que sou um mediador. Eu preciso ouvir todo mundo. E eu estava cego nesse sentido. É o que a gente mais encontra. Né? Então, mas aí a gente aprende com... É na dor que a gente aprende. Né? De ter que ter... Eu fiquei 15 dias com uma calça, 2 cuecas, 3 camisetas e uma jaqueta. E um tênis. Cara, eu sobrevivi. Eu fiquei 19 dias sem água em Porto Alegre. Porque eu não estava na Porto Alegre Premium. Ou tomava banho no Tecnopuc, ou tinha água no prédio da minha tia, e aquele banho, né, com um lencinho umedecido, né, que tu aprende. Não morri, tô aqui. Né? 3 dias. Foram 3 dias que eu fiquei sem tomar banho. Né? E não foi só eu, foi uma galera. Mas a gente tá aqui. Porque eu sei que na minha casa a água ia voltar. A luz ia voltar. Né? Mas e aquelas outras pessoas? Eu já não estava nem aí. Eu cheguei numa reunião do governo, todo dia de manhã, das 8h30 às 9h30 da manhã, nós tínhamos reuniões das 8 às 9h30 da manhã com o governo do município, das 9h30 às 10h30 com o governo do estado e até o meio-dia com a União. Todo dia. E eu chegava com a mesma roupa. E aí tinha pessoas, né? Nossa, tu que sempre andou arrumado, roupa de marca, 3 dias com a mesma roupa. Eu disse sim. Não tem shopping aqui. Eu não tô tendo tempo de sair daqui de dentro do Tecnopuc. Tu entende? E não tá me fazendo. Eu tô fedendo? Não. Agora, não é por causa das minhas roupas que eu vou deixar de entregar aquilo que eu me propus a fazer. Né? Eu falo agora como eu, mas o grupo todo se doou, se entregou, não quis enxergar fronteira, barreira. Quando a gente teve a frase, a palavra toca dos órgãos públicos, beleza, vamos tocar, e seja o que Deus quiser. Né? Foi um baita aprendizado, está sendo um baita aprendizado. Né? E, de novo, aprender a ler tudo, né, que nos é passado e fazendo essa meia-culpa, ainda mais aqui no teu podcast, que é algo que eu acompanho, né? Dou um espetáculo, às vezes, mas aprendendo que essa meia-culpa ela existe, né? E me faz como ser... acabo sendo um ser público por ser conhecido no meio da inovação, no meio político, no meio empresarial. Né? Tentar, eu agora, particularmente, o Felipe Toledo, quando for conversar com seja qualquer pessoa que seja do setor público, do setor privado e do setor acadêmico também, né? Haja vista que muita coisa acontece e fica guardado lá nas bibliotecas das universidades, muito estudo que é bancado pelos governos, pelas FINEP da vida, pelas Embrapi, pelo CAPES e tudo mais, e fica lá guardado, não é chegado lá na frente, ou não se dá a devida publicização disso. Né? É um grande erro. A academia tem que entender que o mercado é parceiro, que a sociedade é parceira,
que não pode haver arrogância nesse sentido, né? E o governo também entender que a sociedade, muito que foi feito, é o povo pelo povo. Foi a sociedade pela sociedade. Independente de quem ocupou ou não estava ocupando o cargo. Não, todo mundo se ajudou. A gente arregaçou as mangas, molhou os pés e foi lá. Foi lá e fez, né? Como é a frase de um amigo nosso, o Rafael Sobes lá. Então, cara, vamos repensar. Acho que não é dar um passo para trás, né? Mas é reconhecer que a gente precisa repensar algumas coisas para que ali na frente não se repita. E se acontecer de novo, porque infelizmente vai acontecer, a gente vai estar preparado. Exatamente. A gente vai estar com um sistema ativo que, se tiver problema, as pessoas vão lá, o setor público vai estar lá, vai poder consultar, as pessoas vão ter que se cadastrar, a coisa vai andar com mais tranquilidade no meio de um caos, né? Porque, embora a gente não acreditasse nos alertas, quando a água literalmente bateu na bunda, a gente teve que acordar. Felipe, se me permite, eu vou fazer uma grande conclusão do que tu falou. Tu deste uma aula aqui de sustentabilidade. Te digo por quê. Tu conseguiste mostrar o que uma pessoa, como ela age, ela entra um grupo numa cultura já formada, uma cultura, a gente pode chamar uma cultura, questões culturais. Tu interagiu com vários setores, desde a esfera federal, estadual, municipal, pessoas, onde tu entrou em culturas formadas e vocês conseguiram, felizmente, todos conversarem, passaram, tem o alto e o baixo, como tudo acontece, mas uma mudança cultural, isso é o necessário, e são em momentos assim, a gente sempre fica pensando, quero para a Europa, Estados Unidos, são países que viveram a guerra, o povo teve que se unir, o brasileiro, a grosso modo, não vivenciou isso, hoje eles vivenciam uma guerra, que é a guerra climática, que a gente está tendo os desastres, a gente conseguiu ver a união do povo, a união dos empresários. Um grupo front nada mais é, o grupo, vocês todos juntos, nada mais é do que um grande empreendimento andando com as questões, né, com responsabilidade socioambiental. Foi o que vocês fizeram, todo o cunho social e ambiental. Então, os bons entendedores aqui vão ter percebido que tu falaste de questões sociais, questões ambientais, uma estrutura de uma empresa com questões culturais, como funcionar. Montaram todo um sistema entregado para o governo. O governo foi parceiro, até em certo momento a gente sabe das dificuldades. Tu até não chegaste a comentar muito, também teve a universidade participando, né, o IPH. A gente tem um episódio também com a professora, eu chamo ela de Maju, né, onde a gente fala das questões da geologia. Por que tudo isso aconteceu? Que nem tu falou, eu não acreditava, tal. As informações já existem, os estudos já existem, a gente sabe, eu como sou de formação e da área, onde a pessoa pode estar instalada, onde pode morar, onde vai dar problema, e aquilo nunca, né, vai botando o pessoal. No outro dia que chega a pessoa ali, a gente estava nos bastidores falando, vão lá e botam luz num lugar que não pode. Por que botam luz? Exato. Eu cansava isso, eu falava lá quando fazia mestrado, por que estão botando luz se eles não podem estar aqui, né? E aí a gente sabe como funciona o Brasil, o poder do voto. Nós estamos aqui para isso. Então tu deste uma aula e o que tu falou, resumindo, tu falaste sobre ESG. Tu falaste ESG, que é a nossa sigla aqui que a gente tanto discute, tanto a gente fala, que é o ambiental, o social e a governança. Tu deste uma aula aqui sem perceber, sem saber, e é isso que é a cultura hoje que está se criando. As pessoas estão percebendo a necessidade do ESG dia a dia com o empresário, com a população e com o governo. Eu te agradeço de coração, Felipe. E temos aqui, né, continuando, a gente tem... Eu já vi o que é. Eu gosto muito. Eu nem vou fazer propaganda, eu vou deixar que tu faça então, né, Felipe, rapidamente, abre e faça. Esse é um parceiro nosso que nos apoia no programa e dá uma lembrancinha, sempre manda com muito carinho para cada entrevistado. Não, mas tem que parar de falar não no início. É uma coisa que preciso me corrigir. Sim. Da Upisol, o Alexandre foi meu colega de faculdade. Olha só. Né? E agora ele está com algumas ideias diferentes. Eu mandei para ele uma mensagem. Cara, tem tanta coisa para tu pensar
para tu colocar tuas energias, né? Que vai lá e faz isso no teu trabalho, ajuda, faz a sua parte. A Dalpisol tem um programa social muito legal, né? E tem coisa que a gente faz na vida uma vez na vida, né, Vitor? Terça-feira eu sou voluntário de várias entidades e uma delas é a Abraçaí, né? Lá em Bento Gonçalves, que ela começou como patronato, que é um voluntariado no contraturno para os meninos. Era para os meninos, agora já é meninos e meninas, né? E aí todo ano tem o Eles na Passarela. Há 20 anos atrás, na primeira edição, eu fui, né? E aí agora, eles estavam, porque, né, a cidade não é tão grande assim, né? Embora, né, são 40 modelos, né? E a Dalpisol estava lá, né, servindo vinho junto com outras vinícolas e tudo mais. No momento que a gente se doa, né? Não adianta a gente... Tem uma coisa que eu aprendi, e não só com... a Maria Helena só deu seguimento, mas a minha família como um todo, né, ela é muito de se doar. Meu pai foi presidente de associação de bairro, né? Minha mãe hoje ainda faz diversos serviços de caridade, de ajuda, mas para ela já está na rotina dela, tu entende? Então, a gente não leva como algo de caridade, porque já está ali. Para nós é no dia a dia, sabe? Dar um bom dia, conversar com as pessoas. Do mesmo jeito que eu falo contigo, eu não vou falar diferente com a pessoa que está fazendo a recepção no Caldeira. Exatamente. Né? Ou que faz a limpeza da minha casa, do meu prédio. Não. Eu gosto de tratar todo mundo igual. Né? Tem gente que não gosta. Né? Tem gente que acha isso um desaforo. Ainda hoje. E pessoas que tu acha que são... que tu tem como referência. Nossa, assim... Aí... mas por que tu cumprimenta eles? Por que todo mundo te cumprimenta aqui dentro? Esse cara, porque é inerente à pessoa, tu entendeu? Eu não vou deixar de fazer isso por ser eu ganhar um pouco mais ou eu estar numa posição diferente. Não, para mim isso é ridículo. É cultural, novamente, voltamos à questão cultural. Mas obrigado aqui, a gente já segue falando, né? Agradeço, Felipe. Obrigado aqui. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Valeu. A ti, a turma aqui, Pietro também, né? E estamos aí. Então tá, vamos deixar aqui abaixo o contato do Felipe, tá? Se você gostou, curtiu, a gente ia dizer lá no início, mas a gente acaba deixando no final, porque a gente gosta que vocês nos sigam. A gente tá também no Spotify, no YouTube, no nosso Instagram da EcoReal. Se o Felipe permitir, vai estar também o Instagram do Felipe ali, se alguém se interessar para procurar ele. E era isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar. Tenham um bom dia.